Olá, como vai você? Hoje, sexta-feira, um calor tremendo fazendo aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No vídeo de hoje, vamos apresentar para vocês tudo sobre incapacidade, seja ela acidentária, seja ela comum. Se você quer saber mais, fique comigo até o final desse vídeo. Eu me chamo Edilson Vargas, sou advogado e sou especialista em direito previdenciário aqui pela Silveira e Vargas. Vamos lá. Quando falamos em acidente, é importante destacar que tem três coisas para serem analisadas quando se trata de auxílio acidente. O primeiro, a incapacidade. Segundo, nós temos que analisar a qualidade dos segurados. E qualidade do segurado todo mundo já conhece, porque eu já expliquei em vídeos anteriores. E por fim, a bendita da carência. Quando tratamos do auxílio acidente, o que se busca, na verdade, é um auxílio por conta da redução de capacidade laborativa do segurado, em decorrência de sequelas consolidadas que trouxeram a incapacidade. Repita-se e ressalte que não se trata de incapacidade plena, mas sim das funções laborativas, mas de simples redução. Já quando se fala em auxílio por incapacidade temporária, aqui sim estamos tratando de incapacidade plena para as atividades laborais. Na incapacidade temporária, é importante destacar que é possível mensurar um tempo médio de recuperação. Por outro lado, para fazer um paralelo para vocês, a incapacidade permanente não dispõe de recursos para mensurar esse tempo de recuperação, podendo até mesmo não ocorrer tal evento. Outro ponto importante é saber diferenciar doença da tal incapacidade. Não é incomum que ocorram confusões com esses dois temas. Mas eu vou explicar para vocês. Por exemplo, é possível encontrar uns segurados que estão muito doentes, mas não estão incapazes. O sistema previdenciário, nesse caso, não tutela a incapacidade. Por exemplo, é possível encontrar uns segurados que estão doentes, mas não incapazes. O sistema previdenciário tutela a incapacidade e não a doença. Assim, traçando um paralelo de um segurado que estava doente, mas não incapaz, quando ingressou no sistema terá direito a benefício previdenciário. No segundo caso, o segurado ingressou no sistema, portanto, uma incapacidade. Nesse caso, o segurado não fará jus a nenhum benefício previdenciário. Ficou claro isso? Se você estiver doente antes de se filiar ao sistema, o sistema não vai te dar a tutela. Por outro lado, se você filiou o sistema e logo depois sofreu-se de uma doença que gerou uma incapacidade, neste caso você acaba sendo tutelado pelo Instituto. Agora vamos lá. Vamos falar de auxílio acidente, né? Primeiro ponto do auxílio acidente, que ele não tem requisito da carência. Isso é importante, gente, porque você nunca sabe quando que vai acontecer o acidente. Então, nesse caso, o Instituto prevê a tutela para quem sofreu um acidente. O mesmo não ocorre, por exemplo, com a aposentadoria e o benefício por incapacidade temporária. Nesses casos, ou seja, de aposentadoria ou de auxílio de capacidade temporária, o INSS exige 12 meses de carência. Isso mesmo, 12 meses. Basta você pagar, tá pagando, ter qualidade de segurado dentro desses 12 meses, você está coberto pelo sistema, tá? Outra coisa importante, não menos que deve ser falado, o rol do auxílio acidente, ele não é taxativo, mas sim exemplificativo.
Você vai encontrar isso dentro das normativas lá da Lei 8.213/91, um rol que fala de quais são os tipos de acidentes cobertos, né? Os benefícios, por exemplo, por incapacidade, podem ser classificados, como eu disse antes, em acidentário ou comum. E outra coisa, gente, incapacidade não tem nada a ver com a qualidade de segurado, né? Os benefícios acidentários são tratados na justiça comum, tá? Enquanto que os benefícios não acidentários são tratados na Justiça Federal. O auxílio incapacidade temporária, ele tem um coeficiente de 91% das contribuições, ou seja, você somou todas as contribuições, extraiu-se a média, sobre aquela média aplica-se o coeficiente de 91%. Então, é quase 100% daquilo da sua média de contribuição. Vamos ver outro ponto importante: auxílio por incapacidade e auxílio acidente. O auxílio por incapacidade temporária é o antigo auxílio doença, gente, mais conhecido no rol aí de quem atua no meio dos benefícios e das aposentadorias como B31 para os casos comuns ou B91 para os casos acidentais. Lá no artigo 59 da Lei 8.213/91 se dá o conceito do que é o auxílio doença ou auxílio de incapacidade temporária. Então, o auxílio de incapacidade temporária ou auxílio doença, definido lá no artigo 59, será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ou seja, 12 meses, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, quais são os 3 requisitos exigidos para que você possa obter o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença? São 3 os requisitos, gente. Primeiro, a incapacidade que nós estamos falando, né? O segundo, a capacidade do segurado no momento em que esta incapacidade surge. Ou seja, tem que se ter consciência que ele está incapaz para exercer laborativamente o seu trabalho. E o terceiro item é aquilo que nós dissemos lá anteriormente, a carência de 12 meses de contribuição. O requisito carência, por exemplo, pode ser afastado quando forem contempladas as hipóteses do artigo 26 da Lei 8.213/91, a Lei de Benefício. A lista de que trata o artigo 26 com os dos artigos 151 da mesma lei, sua leitura para aqueles que querem saber mais sobre o assunto é altamente recomendada. Importante se faz mencionar agora que, ainda que afastada a carência, permanece presente o requisito da qualidade do segurado. Como eu disse em vídeos anteriores, a qualidade do segurado é quando o sistema permite, mesmo após você não estar pagando um determinado mês a sua contribuição, você tem um período de graça, né, que o INSS concede. Seja lá de 3, seja lá de 12, seja lá de 24, seja lá de 36 meses, dependendo da regra. Tem um vídeo que explica sobre isso. Agora, é importante que, lembrando que o auxílio de incapacidade temporária ou auxílio doença, né, será pago ao trabalhador afastado por mais de 15 dias, como dissemos anteriormente. Agora, a partir do 16º dia, o pagamento fica a cargo da autarquia previdenciária. Se faz importante destacar que, no caso do segurado ser fixado quando estiver, por exemplo, em gozo de férias, ou licença, prêmio, ou qualquer outro tipo de licença remunerada, aquele prazo de 15 dias de responsabilidade da empresa, será contado a partir do dia seguinte ao término das férias ou da licença.
Aonde que está isso? Artigo 336, parágrafo 2º da IN 128/2022. Agora vamos lá. Auxílio por incapacidade e auxílio acidente. Tem um tema 156 do STJ que é importante a gente expressar aqui. Será devido o auxílio acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução da natureza permanente com a capacidade laborativa e atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença pelo sistema. Já o tema 862 do STJ, também é importante a gente destacar, firmou o seguinte entendimento na tese: o termo inicial do auxílio acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, que ele deu origem conforme determina o artigo 86 do parágrafo 2º da Lei 8.213/91, observando que a prescrição nesse caso é quinquenal. Quem está dizendo isso? A súmula 85 do STJ. Agora, quem são os beneficiários do auxílio incapacidade, do auxílio doença, gente? Veja lá, o empregado, seja ele urbano ou rural, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Sentiram a falta de alguém? Sim. Como podemos observar, o contribuinte individual, aquele que paga pelo GPS, pelo carnê, né? Esse não é beneficiário do auxílio acidente. Em tese já afirmada pelo TNU, né? O Tribunal de Normativização e Unificação, com o tema 201. Por fim, então, se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, seu joinha e compartilhe com mais gente, né? É importante que você, ao mesmo tempo, você vai fazer com que o YouTube entenda que o assunto é relevante. Assim, espero você em outros vídeos aqui nesse mesmo canal. Muito obrigado, até mais vezes.